Olá pessoal, hoje a gente encerra a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Hoje vamos comentar os capítulos 12 e 13. Ontem nós falamos do capítulo 11, né? Excepcionalmente falamos de um único capítulo. Eu espero que vocês tenham nos acompanhado nessa leitura diária de 2 capítulos da Bíblia. Não leva mais que 10 minutos para fazer isso e mantemos a constância de todo dia lemos 2 capítulos. Essa prática vai te levar a ter uma intimidade com Deus, eu te garanto isso. O Espírito Santo vai ministrar sobre a pessoa de Jesus e você vai ter uma vida diante do Senhor de conhecimento, de multiplicação da graça e da verdade do Senhor diante de você. Não deixe de fazer essa devocional diária e a leitura da palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tenha, eu tenho certeza que o próprio Senhor, através do seu Espírito Santo, que ministra em nome de Jesus, vai falar contigo. Se você não é inscrito no canal, vai lá, compartilha. Você vai, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos quando estiverem sendo colocados. Se achar por bem, compartilha e ao final você comenta e coloca o teu gostei ou não gostei lá, né? O comentário é interessante porque a gente pretende, se Deus nos permitir e abrir oportunidade, fazermos um resumo de todos os livros que nós estamos lendo, um resumo de cada livro, né? E gostaria muito de usar os comentários, as observações e as dúvidas eventualmente que colocou lá no espaço para essas coisas, né? Vamos lá, o capítulo 12 e 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre a relação dele com a igreja de Corinto. Porque, como eu falei ontem, e estou insistindo bastante, ainda que pareça para nós que estamos aqui distante, um bom tempo depois, mais ou menos uns 2000 anos depois que essas cartas foram escritas, 1900 e pouco, né? Dentro do contexto histórico, essas cartas foram escritas lá pelo ano de 55, 54, 57, essa é mais ou menos por aí, né? 57 depois de Cristo. Então temos aí uma boa estrada. A gente acha que Paulo era uma pessoa unânime, e não era unânime. E também acha que Paulo poderia ter um comportamento absolutamente no padrão que a gente vê hoje em dia, né? Uma pessoa enfática, uma pessoa que fala de forma que o jeito de falar passa segurança. E Paulo mostra nesse capítulo 12 principalmente que ele não lançava a mão destas coisas, da postura marqueteira, vamos falar assim, para ganhar a igreja de Corinto. Ao contrário, ele evitava esse tipo de coisa, mesmo porque ele andava no meio da igreja. A técnica de Paulo era a técnica que Jesus ensinou aos seus discípulos, e portanto, fazer discípulos de todas as nações. E discipulado envolve não uma questão en passant, não uma imagem. O discipulado envolve uma convivência diária. E Paulo, ele optava não por levar as credenciais dele humanas, com o conhecimento, aquilo que Festo ficou impressionado, as muitas letras estão te enlouquecendo, Paulo. Não, ele não levava isso. Ele levava a palavra de Deus representada pelo poder de Cristo na vida das pessoas. E ele fala, é por isso, meus irmãos, que no capítulo, na segunda carta, ele fala, por isso, meus irmãos, ele está falando isso para a igreja de Corinto, né? Que eu estou chegando até vós meio louco, falando de mim. Ele falou assim, eu não costumo fazer isso. E eu estou sendo meio que fazendo algo que eu não costumo fazer. Porque vocês de tal forma entraram numa discussão por causa de falsos apóstolos. Eu até falei ontem que no texto de inglês, eu gostaria muito de verificar esse texto no grego, há uma ironia que ele diz assim, esses tais super apóstolos, que na tradução em português ficou tais apóstolos. Então há uma ironia, esses super apóstolos, esses caras que se orgulham de ser o que eles chegam até vocês com um currículo enorme, cheio de recomendações, dizendo que são isso, que são aquilo. Esses tais super apóstolos, eu não quero que vocês sejam enganados. Então eu vou fazer aqui uma loucura, eu vou falar de mim mesmo, para que talvez os fracos, aqueles que se sentem desconfortáveis, possam, na minha loucura, entender que eu falo em nome de Cristo. Aí ele fala agora, ontem nós falamos sobre o capítulo 11, em que ele fala sobre os sofrimentos dele, as diversas coisas que ele passou, e aí ele cita isso de novo aqui, falando, eu não vou me gloriar nas minhas forças, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E ele começa a falar sobre as revelações do Senhor. Eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, ele está falando dele mesmo. Alguns dizem que não, mas ele está falando dele. Ele está falando dele mesmo. Eu tive as grandezas da revelação de Deus. Deus me trouxe revelações. Eu fui ao terceiro céu. E ele fala, a coisa foi tão impressionante que eu nem sei se eu fui realmente arrebatado no corpo.
Porque a percepção da realidade era tão forte. Eu estou aqui traduzindo, né? Quando a Bíblia fala assim, não sei se no corpo ou fora do corpo, né? O que ele usa. Eu fui arrebatado até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Isso é uma referência que diz assim, a coisa foi tão realística que eu não sei se eu estava presentemente no corpo lá. E ele fala, ouviu coisas que são proibidas aos homens serem falados. A palavra bem não é proibida, ele fala inefáveis, que não dá para traduzir, que não tem como dizer, que não tem como explicar, porque ninguém entende. Então, aí ele fala, agora eu vou me gloriar na fraqueza, porque Deus me falou, por causa da grandeza das revelações que eu te dei, eu te coloquei um espinho na carne. Aí volta a questão da aparência de Paulo. Eu, pessoalmente, meus irmãos, acho que esse espinho na carne, não tenho prova, é minha percepção, era uma deficiência da vista. Porque em muitas cartas, Paulo mandava que alguém escrevesse por ele, como se ele não pudesse escrever, não pudesse enxergar. Talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse depois da visão do caminho de Damasco, em que ele ficou cego. E quando Ananias orou por ele, caiu umas escamas dos olhos. E me parece, inclusive, que ele tinha alguma aparência exterior, alguma coisa na sua face que trazia um certo nojo às pessoas. Ele vai falar isso mais à frente em outras cartas. Então a presença de Paulo, eu tenho por mim, agora é minha opinião, ela chegava por causa de uma deficiência física com certa discriminação de quem via. Não era confortável ver Paulo, isso na minha visão, tá, gente? E eu não sei se por causa disso ele fala que a presença dele não era tão forte quanto as cartas, porque as pessoas o desprezavam. Ainda que isso pode também ser que ele mesmo não lançava mão da força que tinha para não constranger as pessoas a servirem a Cristo por causa dele e não por causa da palavra. Ou seja, ele não queria que a pregação dele fosse algo pessoal, paulino. Ele queria que a pregação fosse de Cristo. O alvo sempre é Cristo. O Senhor sempre é Cristo. Nós vivemos para Ele. Convém que Ele cresça, Jesus, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um que serve a Ele, que nós diminuímos. Então Paulo fala, eu tenho muita grandeza das revelações. E além disso, eu tenho muita formação acadêmica lá nos pés de Gamaliel. Mas eu não vou lançar mão de nada disso, porque a fé de vocês tem que se apoiar no poder de Deus. E ele fala que Deus me colocou um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, para que tudo que Deus me deu não me ensoberbecesse. E ele fala, isso é um mensageiro de Satanás. Por isso que eu falo que havia alguma coisa na minha percepção no exterior dele, que ele é mensageiro de Satanás porque ele era desprezado quando estava entre os irmãos, ele via olhares de desprezo. Isso na minha visão, para interpretar essa questão do mensageiro de Satanás. Então, algumas vezes, a forma como desprezavam Paulo machucava ele. Então, ele entendia isso como mensageiro de Satanás. E ele fala, Deus me deu isso na fraqueza, porque Deus falou comigo, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele fala, por isso vou me gloriar muito mais ainda nas minhas fraquezas. Se você de alguma forma é discriminado, se você de alguma forma se sente desprezado, se você de alguma forma está chateado, lembra disso, que o poder de Cristo Jesus na sua vida, a graça dele é o suficiente para você. Mesmo porque qualquer coisa que você possa pensar em termos disso, uma colocação que você não tenha, um reconhecimento que não te dão, ou alguma coisa nesse sentido, isso é nada diante do que Deus pode e dá a você. A graça dele, de te dar todas as coisas com ele, abundantemente mais. Se você crê nisso, essas coisas que chamamos de bullying não vai te afetar. Por isso que Paulo fala, não me importa, eu prefiro ser fraco. É que na minha fraqueza, em nome de Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa e Jesus é manifesto através da minha vida. Aí ele fala, por isso que eu me glorio muito mais nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições, nas minhas necessidades, nas minhas lutas, nas minhas humilhações, porque através delas é que Deus se manifesta. Através daquilo que te desprezam, através daquilo que olham para você e não te consideram, é através destas coisas que Jesus vai se manifestar. Então ele fala, se eu tenho que sofrer por amor a Cristo, eu mais me glorio ainda nisso, porque Jesus vai ser manifesto em mim através dessas coisas. Aí ele fala, agora eu chego na igreja,
Aí Paulo volta a falar com a igreja de Coríntios. Agora eu chego na igreja e vejo que vocês estão se desviando da mensagem que eu falei originalmente para vocês. Porque vocês estão suportando pessoas que estão tendo pecados. E eu vou pela terceira vez com vocês, e eu vou chegar aí e vou ter que novamente brigar com vocês. Eu vou ter que novamente botar em ordem e mostrar que as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados continuam andando no meio de vocês. Aí mais uma palavra, ele fala assim, olha, eu tenho tolerância, mas se a pessoa não se arrepende do seu pecado, eu não vou chegar aí com palavrinha doce, não. Eu vou, vocês, através do testemunho de 2 ou 3 testemunhas, nós vamos tomar providências quanto a isso. Porque vocês não podem deixar que o pecado se continue no meio de vocês, tendo em vista que a pessoa, depois de ter sido exortada, repreendida e disciplinada, não se arrependeu dos seus pecados. Ele fala, eu não quero fazer isso, por isso que eu estou escrevendo a carta para vocês, porque se eu tiver que chegar, vocês vão realmente ver não só o poder de quem escreveu, mas a presença de quem está com vocês, porque eu tenho o Senhor Jesus em mim. Ele fala, eu temo muito chegar aí e ter que fazer isso, porque eu vou sofrer juntamente com vocês pelo tratamento que eu der a esses falsos irmãos. Até mesmo alguns irmãos que não se arrependam, né? Ele fala, isso dói, isso machuca, porque eu vou ser humilhado pelo trabalho que nós fazemos, humilhado pela palavra que nós entregamos, e não ser ouvido e ser rejeitado por aqueles que não se arrependem das coisas que tem falado. Então ele fala isso, eu temo isso. Mas aí ele termina a carta dizendo, olha, eu quero que vocês andem juntos, exortem uns aos outros, apoiem uns aos outros, e a graça do Senhor Jesus se manifeste sobre a vida de vocês. É o mesmo que eu desejo para cada um de nós, que a palavra do Senhor possa ser acrescentada e o Senhor Jesus venha suprir qualquer deficiência do que tenha deixado de ser falado. Em nome de Jesus, Jesus te abençoe e dê graça.